Com essa nova onda de investimentos na renda variável, muita gente tem me perguntado sobre fundos imobiliários e, mais especificamente, como montar uma carteira ideal. Eu preciso ter quantos fundos imobiliários na minha carteira? Como escolher esses fundos? Como diversificar? Se você também tem essa dúvida, já deixa teu like aqui embaixo e assiste esse vídeo até o final, que é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Roda a vinheta. Opa, Rafael Seabra aqui do QueroFicarRico.com e nesse vídeo eu quero falar sobre a carteira ideal para você investir em fundos imobiliários, tá? Se você ainda não sabe o que é um fundo imobiliário, ele é um fundo que investe em imóveis, podem ser comerciais ou residenciais, eles podem já estar construídos ou estar até em construção com o objetivo de, no futuro, alugar esses imóveis, vender ou arrendar esses imóveis. Então, basicamente, é gerar renda através de investimentos em imóveis ou em títulos e valores mobiliários. Seriam títulos atrelados a essa área de imóveis, como CRI, letras hipotecárias, LCI ou mesmo outros fundos imobiliários, tá? Então, essa é a resposta bem sucinta sobre o que é um fundo imobiliário e por que eu acho que você deve investir e principalmente deve começar pelos fundos imobiliários quando você investe em renda variável. Por três motivos bem simples. O primeiro deles é que eles são bem menos voláteis, tem menos volatilidade, menos variação no preço em comparação às ações, por exemplo. Então isso é uma coisa que vai deixar você mais tranquilo num primeiro momento. Segundo motivo é que ele já te gera renda mensal. Todos os meses você recebe dividendos, na maioria dos casos, dos fundos imobiliários. Então isso daí também te traz algum conforto, te traz algum retorno mais imediato. Muitas vezes a gente precisa dessa gratificaçãozinha mais imediata para poder se motivar com aquele investimento. E o terceiro ponto é a simplicidade. Todo mundo sabe o que é um imóvel, como é um investimento em imóveis. No caso das empresas, ações, talvez você não conheça tão bem as áreas de atuação, mas o imóvel você sabe basicamente como é. Tem lá um imóvel, você pode alugar, você pode vender ele. Então tem toda a simplicidade de você investir nessa área sem ter toda a burocracia e os custos de um imóvel em si, daqueles impostos altos, de todos aqueles pagamentos, fora a vacância, entre todas as outras questões, tá? Então, por todos esses motivos, eu acho que vale muito a pena investir em fundos imobiliários, tá? E aí, vamos falar agora especificamente sobre essa questão da carteira ideal, que tanta gente me pergunta. Eu acho que o primeiro ponto, né, no caso dos fundos imobiliários, é que você tem que ter pelo menos 8 ativos diversificados na sua carteira. Não acho que é legal você começar investindo apenas em um ou em dois fundos, como muita gente vem falando. Então vale a pena você investir diretamente neles com pelo menos 8 ativos. Tem muitas corretoras que trabalham inclusive com taxa de corretagem zerada para fundos imobiliários, então não é desculpa você investir 100 num, 150 no outro, 170 no outro fundo. Então com menos de R$1.000, ou na faixa de, sei lá, R$1.000 a R$2.000, você consegue tranquilamente montar uma carteira com pelo menos 8 fundos imobiliários sem precisar pagar, sem precisar gastar com taxa de corretagem, tá? Então se você tem pelo menos aí entre R$1.500 e R$2.000, você já conseguiria fazer esse investimento. Mas além de você investir em 8 fundos distintos, eu também acho que eles têm que estar englobados nas 4 grandes categorias, nos 4 grandes segmentos que existem nesse mercado de fundos imobiliários. O primeiro grande segmento são as lajes corporativas, aqueles prédios comerciais com o objetivo de, sei lá, salas comerciais, enfim. É um edifício comercial que é alugado para um ou mais empresas para você gerar renda mensal com esse tipo de estrutura. A gente tem vários fundos nessa área de lajes corporativas. Eu acho que dois que eu gosto bastante, tá? É o HGRE11 e o FFCI11, são dois fundos que têm edifícios comerciais, que têm lajes corporativas e podem fazer sentido para você. Pelo menos dá uma estudada, tá? Isso não é recomendação de investimento. A segunda grande área é a área da logística. Galpões logísticos são prédios no setor de logística. Então os dois aqui que também eu gosto bastante é o HGLG11, um dos meus fundos preferidos, inclusive não é o preferido, mas é um dos, e o GGRC11 também. São dois bons fundos nessa área de logística, de galpões logísticos. A terceira grande área é a área dos shopping centers. Também é uma área que tem muito crescimento no Brasil, que tem gerado renda acima da média e por isso eu gosto muito dos fundos na área de shopping. Dois fundos que eu gosto bastante são o XPML11 e o VISC-VISC11. Também são dois fundos bem bons, que têm performado bem e que você também pode estudar eles para poder saber se eles fazem sentido para você.
E a quarta grande área, que é uma área um pouco mais genérica, são a área de títulos e valores imobiliários. São aqueles fundos que a gente chama de fundos de papel. Por quê? Porque eles não investem em imóveis diretamente, eles investem em títulos e fundos atrelados ao mercado imobiliário, que seria CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários, tanto que geralmente esses fundos são chamados de fundos de recebíveis imobiliários. Então investe em CRI, em letras hipotecárias, pode investir também em LCI, se encontrar alguma que vale a pena, ou mesmo em outros fundos imobiliários. Nessa área de títulos e valores imobiliários, eu gosto muito tanto do VRTA 11 quanto do IRDM 11, também está no meu hall de fundos preferidos, tá? Então essas são as 4 grandes áreas. E talvez você tenha notado que, Rafael, mas eu lembro que você teve um outro vídeo, vou até deixar ele aqui em cima, que você falou sobre o seu fundo imobiliário preferido, que era o KNRI 11. Por que você não mencionou ele aqui nessas 4 grandes áreas? Porque eu acho que ele está numa área que ela não se encaixa especificamente em nenhuma dessas 4. Ela se encaixa em mais de uma, que seriam os fundos híbridos. O KNRI 11, por exemplo, investe tanto em lajes corporativas quanto em galpões logísticos, em prédios logísticos. Por isso que ele não se encaixa especificamente em nenhuma delas. E esses fundos híbridos também podem ser muito bons para você. Tem tanto o KNRI 11, também tem o BRCR 11. São fundos bons que você pode estudar um pouco mais para decidir se eles fazem sentido para você também. E uma outra área também que eu não mencionei, junto daqueles 4 grandes segmentos, são as áreas de fundos de fundos. São aqueles fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários. Quando você monta uma carteira já diversificada, eu acredito que não faz sentido você investir num fundo de fundo para estar pagando taxa de administração dobrada. Mas muitas vezes quem está começando e quer escolher só 1 ou 2 fundos, poderia começar por esse tipo de fundo, esses fundos de fundos. Então apenas um alerta que eu faço para que, se você tem uma carteira diversificada, você não necessariamente precisa ter um fundo de fundo na sua carteira. Alguns exemplos de fundos seria o BCFF11, o maior fundo de fundo que existe, listado na B3, na Bolsa Brasileira, e também tem o RBFF11. São 2 fundos de fundos que você pode estudar um pouquinho melhor. Que fique bem claro, tá? Nenhum desses fundos mencionados nesse vídeo são recomendações de investimento, tá? Eu usei apenas do ponto de vista informacional para passar a você e exemplificar cada uma dessas carteiras. Se você decidir investir em algum desses fundos mencionados, decida isso por sua conta e risco. Estude bastante antes de tomar a sua decisão. Não é recomendação de investimento, tá? Dado esse recado, eu tenho uma novidade muito legal para trazer para você. No dia 18 de novembro, 18/11, eu vou abrir as inscrições para o meu primeiro curso exclusivamente sobre renda variável, tá? Então, muita gente veio me pedindo isso. Eu já invisto há muitos anos, eu já invisto há mais de 10 anos em renda variável, e nos últimos 6 meses eu estudei intensivamente, não só sobre ações, como fundos imobiliários e também investimentos no exterior. Então, se isso parece interessante para você, eu recomendo que você fique de olho no meu curso que vai se chamar Sociedade Milionária. Por que Sociedade Milionária? Porque nesse curso você vai aprender como se tornar sócio das melhores empresas do mundo, como gerar renda passiva todos os meses e como caminhar passo a passo rumo ao seu primeiro milhão. Se isso parece interessante para você, eu recomendo que você visite o site sociedademilionaria.com ou você clique no link que está aqui embaixo, já na descrição do vídeo, para saber muito mais sobre o curso, tá? E se você já sabe, se você está interessado em fazer o curso, deixa um comentário aqui embaixo. Tem interesse no curso? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber quem são as pessoas interessadas para a gente já começar a trocar uma ideia. Eu tenho mais ou menos ideia de quanto tempo as vagas vão ficar abertas, tá? Então, se você tem interesse, deixa um comentário aqui embaixo desse vídeo que eu quero muito conhecer cada um de vocês. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!